Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo. Se você não me conhece, se você está chegando agora aqui nesse canal, eu sou a Lu Chiara, sou taróloga, numeróloga, e aqui eu falo, tenho vários vídeos aqui falando sobre autoconhecimento, espiritualidade, falamos aqui sobre lei da atração, sobre diversos assuntos aí que te ajudam a olhar para dentro e se entender, se conhecer. Então, esse é o objetivo aqui do meu canal. Inclusive, se você não é inscrito, já se inscreva e não se esqueça de ativar as notificações para você receber aí os vídeos que eu estou sempre postando aqui nesse canal. Beleza? Bom, assunto de hoje, gente. Hoje eu vim responder aqui uma dúvida, uma questão aí que surgiu de uma seguidora minha. Então, tem uma seguidora, vou colocar aí na tela para vocês. Ela deixou a seguinte pergunta, num vídeo meu. Ela quer saber sobre a dívida kármica 13. Se a dívida kármica 13, ela quer saber se quem tem essa dívida, na verdade, vai ter bastante problemas de saúde aqui na vida, na existência, E vamos lá. O que acontece, Se você está chegando agora, se você não sabe o que é uma dívida kármica, Meu Deus, o que ela está falando? Dívida kármica, o que é isso? Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre os karmas na numerologia. Então você vai entender o que é uma lição kármica, o que é uma dívida kármica. Eu vou deixar inclusive, vou colocar aqui pra você, tá? A playlist aí que fala sobre os karmas para você entender mais um pouquinho sobre isso. Mas vou explicar brevemente, tá? O que é um karma? Quando a gente fala essa palavra karma, a palavra karma, ela simboliza naturalmente ação, tá? Então, um karma, quando a gente leva, por exemplo, por várias linhas aí de entendimento. Se eu for falar o que é um karma baseado, por exemplo, na lei na física do Newton, na física newtoniana. Um karma seria basicamente ação e reação. Toda ação gera uma reação, beleza? Essa é uma explicação. Se a gente for falar da questão da Bíblia, o que seria um karma baseado na Bíblia? É a lei da semeadura, entendeu? Onde você vai colher exatamente aquilo que você planta. Plantou, vai colher. O plantio é livre, você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Você vai colher aquilo que você plantou. Isso é karma, está na Bíblia. Porém, está descrito como a lei da semeadura. Por quê? Porque você pode plantar o que quiser. Agora, loucura é você, de repente, plantar batata e querer colher tomate. Isso não existe. Isso não existe. A gente do Padre Quevedo, gente? Lembra dele? Então, isso não existe, tá? O que você plantar, você vai colher. Mais cedo ou mais tarde, seja nessa encarnação, seja numa outra reencarnação, você vai colher. E aí, na numerologia, quando a gente fala dos karmas, é o seguinte: quando você faz um mapa numerológico de uma pessoa, a gente consegue, através do estudo do nome completo e da data de nascimento, descobrir quais são os karmas que essa pessoa trouxe ao nascer. Ou seja, a gente já chega aqui, a gente já nasce devendo. Isso mesmo, a gente já traz débitos, a gente já traz dívidas de outras existências. Então é como se você chegasse aqui com a sua continha no vermelho já, entendeu? A continha está no vermelho e você precisa urgentemente aí trabalhar para você equilibrar esse negócio. É igual uma conta bancária, entendeu? Se está no vermelho e você continua gastando, a tua conta vai só afundando, ela vai ficando mais negativa cada vez mais. Agora, se você vai lá e coloca dinheiro e, faz a coisa acontecer, você vai equilibrando esse negócio. Chega uma hora que a tua conta, ela sai do vermelho e ela fica positiva, entrou no azul, porque você equilibrou. Um karma é a mesma coisa, tá? O que é uma dívida kármica? Então, quando a gente analisa, faz um mapa numerológico e analisa e encontra dívidas kármicas que uma pessoa trouxe, uma dívida kármica é uma dívida, é um débito que essa pessoa trouxe referente a algumas transgressões que essa pessoa cometeu contra as leis naturais, contra as leis universais. Ou seja, essa pessoa prejudicou outras pessoas, ela teve atos nocivos ou prejudicou a humanidade. Enfim, ela fez coisas nocivas contra pessoas, prejudicou os outros numa outra existência. E aí ela chegou aqui, reencarnou, tá aqui vivendo e trouxe as dívidas kármicas, ou seja, ela trouxe esses débitos. Ela vai ter que aprender nessa existência a agir, ter atitudes das quais ela vai quitar esses débitos, ela vai pagar. Ou seja, se ela for uma pessoa abusiva numa outra reencarnação,
aqui ela vai ter que ser uma pessoa que vai tratar muito bem as pessoas, que vai ser uma pessoa colaborativa, sabe? Vai ajudar os outros. Como que você elimina o karma? Ajudando as pessoas, ajudando, fazendo sempre o bem. É a única forma, porque toda ação gera uma reação. Fez o bem, ganhou créditos. A sua continha bancária que estava no vermelho começa a ficar positiva, entendeu? Simples assim, tá? Então, quando a gente fala da dívida, nós temos 4 dívidas kármicas pela numerologia, tá? A gente tem a dívida 13, nós temos a dívida que é relacionada com morte, então são atos que a pessoa cometeu em outras existências relacionadas com a morte. Temos a dívida 14, tá? Que é a dívida muito ligada com a questão da temperança, né? Então talvez foram atos também que a pessoa desmedidos, cometidos, pode ser abuso de poder, abuso de autoridade, enfim, N coisas que a pessoa fez em vidas passadas e trouxe como débito para ser reajustado. Temos a dívida 16 também, que é uma dívida bastante pesada, e eu trouxe essa dívida, gente, complicada, 16. Ligado também com isso, né, pessoas que talvez foram muito orgulhosas em vidas passadas, né, quiseram subir, crescer na vida em cima dos outros, enfim. Trouxe essa dívida aí para poder equilibrar esse negócio. E temos a 19, tá, que pode estar muito ligada com a questão da pessoa ou ter sido um usurpador, ter se apropriado de bens que não era dessa pessoa, ter levado crédito de obras que essa pessoa, na verdade, sabe, não criou, né, ou ter, de repente, feito outra pessoa ter pago aí, tá, por algum ato de delito que essa pessoa cometeu, ou estelionatários, enfim, cada uma delas tem energia de alguns atos que estão ligados, certo? Então, quando a gente fala da dívida kármica 13, né, que está relacionado com a pergunta da seguidora, essa dívida é uma dívida relacionada com a morte, tá? Morte, 13 é morte, fala de transformação. Então, é uma pessoa que em vidas passadas cometeu alguns atos ligados com a morte. Que atos foram esses? A gente não sabe especificamente. A gente sabe que essa energia está aí presente na vida da pessoa. E aí entra a pergunta dela. Ah, então se a pessoa trouxe a dívida 13, essa pessoa pode ter muitas doenças nessa vida? Pode. Pode sim. Então, respondendo a pergunta, sim e também não. Então vai depender. É claro que todo mundo, numa determinada fase da vida, a gente está mais propenso a ficar doente, né? Isso acontece. Mas quem tem a dívida 13 vai depender muito do que foi que essa pessoa cometeu em vidas passadas que gerou essa dívida, né? Por exemplo, a gente sabe muito que pelo espiritismo, pela doutrina espírita, que tudo aquilo que a gente faz, né, em vidas passadas, no seguinte contexto de as ações que nós tivemos, elas podem, quando a gente reencarna aqui, a gente tem que passar por situações, por coisas muito semelhantes àquilo, como forma de pagamento disso, tá? Por exemplo, vamos supor uma pessoa que cometeu suicídio em vidas passadas. Então a pessoa se suicidou, né? E isso está ligado o quê? Dívida 13, é a dívida ligada com a morte, a pessoa se matou, a pessoa foi lá e tirou a própria vida. Vai chegar aqui com a dívida kármica 13, certo? E essa pessoa, o que acontece? Vamos supor que a forma que ela escolheu para se matar, ela se jogou de um prédio. Foi lá e se jogou. Pode vir nessa existência nascer como uma pessoa deficiente. Entende? Então já chegar aqui, nasceu como alguém deficiente. Por quê? Porque a vida é o quê? A vida é uma continuação. A vida não começa no nascimento. Nós estamos falando, a gente é espiritual antes de sermos um ser físico. Então a vida já começou, sabe, muito antes. Nós aqui, encarnados, nós somos antes de tudo um espírito. E esse espírito já esteve em outras reencarnações, já teve outras vidas, já teve outras histórias, já fez outras coisas. Então a vida não começa no nascimento, ela continua. Então imagina essa pessoa que foi lá, se jogou de um prédio, se matou e se quebrou inteiro. Como que essa pessoa vai nascer? Pode acontecer de chegar aqui realmente com alguma deficiência física. Você entendeu? Então, quando eu falo, a pessoa que tem a dívida kármica 13, ela vai ser uma pessoa extremamente doente? Pode acontecer sim ou não. Depende de como foi que essa pessoa, os atos que ela cometeu relacionados com a morte em reencarnações passadas, né? Em outras encarnações. Então, claro, né? Quando a gente soma, por exemplo, então assim, tem até aqui para ilustrar. Quando eu falo 13, né? Tá aqui, ó. Simbolismo, morte. Número 13 é simbolizado pela morte. Quando a gente reduz o número 13, 3 mais 1 dá 4. 4 vai falar o quê? Do imperador.
4 é um número ligado o quê? Com a matéria, ligado com o físico, certo? Quando a gente fala de saúde, saúde tem a ver com o quê? Com físico, com matéria. Então é claro que faz sentido também a gente entender que se a pessoa tem a dívida kármica 13, é um karma, é um débito, é uma energia que está ali para ser equilibrada, né? E se está ligado também com o número 4, pode ser que a pessoa tenha problemas físicos, problemas de saúde, sim, porque 4 fala da saúde física, do corpo como um todo, do corpo físico, certo? Então, pode ser que tenha sim. Agora, tem pessoas que têm a dívida kármica 13, isso vai manifestar, gente, é o que eu falei, a gente não sabe exatamente quais foram os atos. Então, cada pessoa vai manifestar isso na vida dela, essa energia, de uma forma diferente. Tem pessoas que vão trazer a dívida 13 e vão ter, de repente, muito problema com a questão do trabalho. Por quê? O 13 reduzido é 4. 4 simboliza o quê? Mais uma vez, é a terra, é a matéria, é trabalho. 4 está ligado com trabalho, com estrutura, com organização, com físico. Pode ser uma pessoa que tem dificuldades para se colocar profissionalmente, para se encontrar na carreira, para se encontrar na vocação profissional. Por quê? Porque tem uma dívida ali, tem uma dívida que a pessoa precisa equilibrar, precisa sair do vermelho, deixar a coisa positiva, trabalhar, ajudar, fazer acontecer, para ela equilibrar essa dívida para a vida começar a fluir, entende? Mas, falando disso, eu quero contar para vocês uma história e um caso bastante curioso, tá? De uma pessoa que eu atendi, de um mapa que eu fiz aí com uma pessoa. E olha só que interessante isso, fala justamente da dívida 13. Essa pessoa me procurou para fazer um mapa numerológico, fiz um mapa e na consulta, né, quando a gente foi conversar, a pessoa ficou realmente muito surpreendida, porque ela tinha a dívida kármica 13. E aí, assim, esse rapaz era até um músico, tá? Foi um músico que fez comigo e tal. Ele é compositor, e ele falou o seguinte, nossa, Lu, ele ficou surpreendido. Por quê? Ele tinha ido num local, se não me engano, num centro espírita, né? Teve um período da vida dele que ele falou que ele teve uma depressão muito, muito profunda. E aí, quando ele foi nesse local, nesse centro espírita, falaram para ele que ele era, na verdade, a reencarnação, né, de um músico. Então, ele tinha sido um músico numa vida passada, tá? Ele foi um músico e tal, e aí veio, reencarnou de novo e tal, e nessa vida, por coincidência, também virou músico, novamente, compositor. Então, você vê como que é a energia, né? A música tá ali, impressa ali na energia da pessoa, tá ali, trouxe. E aí o que acontece? Ele falou que explicaram pra ele que nesse momento que ele teve aquela depressão mega profunda, falaram pra ele que na outra existência ele foi um músico e ele cometeu suicídio. Olha só, ele se suicidou, então por isso que ele trouxe a dívida 13, lembra? Ligado com morte. E aí o período em que ele passou por essa depressão profunda foi justamente a idade que ele estava nessa vida, que foi a idade de quando ele tirou a própria vida, ele cometeu o suicídio na vida passada. Então, olha a questão da ressonância, olha isso, como é as coisas, como são. Até me arrepia de contar a história. Por quê? Tem tudo a ver com a pergunta da seguidora, tá? Então, olha como tem ressonância. É um espírito, cometeu suicídio. Vamos supor que ele se suicidou com, sei lá, 35 anos. Suicidou, beleza. Aí depois reencarnou, nasceu, virou músico de novo, nessa existência. Quando chegou nos 35 anos, 34, 33, 34, 35, depressão profunda. Por quê? Porque ressoou com aquele momento de que esse espírito viveu numa outra existência. Vocês entendem como que a coisa é profunda? Então, respondendo a pergunta dessa pessoa, pode acontecer o seguinte, o ato que a pessoa cometeu numa vida passada, que gerou essa dívida kármica 13 relacionada com a morte, quando foi que esse ato foi cometido? É isso. Pode ser que esteja acontecendo isso. A pessoa talvez já está anos doente, anos, uma doença, outra virou hipocondríaca, várias doenças, muito doente. Por quê? Que pode ser que na outra existência, na vida passada, justamente naquela janela de idade, lá vamos supor que a pessoa está há 5 anos doente, foi justamente o período da vida dela numa outra existência, onde ela estava fazendo várias coisas que estavam gerando a dívida kármica 13. Entende? Então, quando chega nessa existência, justamente naquele período onde você, sabe, foi mais incisivo para criar a tua dívida,
É o momento de você, então você está quitando um débito, você está pagando, estão acontecendo coisas na sua vida, para quê? Para a tua conscientização de algo que você fez lá atrás. Então por isso que é importante se conscientizar, ao invés da gente ficar, sabe, quando fica doente, ficar, sabe, nervoso, irritado, a gente se perguntar, por que que eu estou doente? Por que que eu estou passando por isso? O que no meu inconsciente que está querendo vir à tona para me ensinar alguma coisa? Porque a doença ela é educativa, ela vem muitas vezes para ensinar alguma coisa para a gente. E isso pode ter a ver, sim, pode ser uma reação referente a ações que nós tivemos em vidas passadas. Então a melhor forma da gente se curar e da gente resolver isso é buscando autoconhecimento, é olhando para dentro e ressignificando isso, entendendo, aceitando, aceitação. Aceite, por que eu estou doente? Qual é a minha doença? O que essa doença, qual que é a metafísica dessa doença? O que falam que a pessoa que está doente está fazendo inconscientemente que está gerando essa doença? É isso que tem que ser feito para a pessoa melhorar. E entender que sim, trouxe dívidas kármicas, vamos agir, vamos trabalhar, vamos dar o nosso melhor, vamos ajudar a humanidade, ajudar o próximo, fazer o bem sem olhar quem. Fazendo isso, se você fez para o próximo, você vai estar fazendo antes de tudo para você, mas não faça interessado. Fez para o próximo, está fazendo antes de tudo para você. E aí é que está a questão do plantio. Se for coisa boa, maravilhoso, você está ganhando créditos. É Dharma, você está ganhando créditos. Agora, se for coisa ruim, fez para os outros, ficou em você, impregnado a energia. É karma, mais cedo ou mais tarde você vai colher, sabe, as consequências desse ato que você fez. Não tem como fugir, porque o universo é um lugar justo. O universo é regido por leis. Então não adianta querer ser esperto, não adianta achar que é melhor que os outros, não adianta, porque se você fizer, você acha que se deu bem aqui, mas vai chegar lá, vai capotar na curva, entendeu? Vai ter problema, porque as leis regulam tudo que existe, entende? É isso daí, tá bom, gente? Essa é a minha visão aí, tá? Em relação a esse tema. Espero que eu tenha respondido aí bem a pergunta da seguidora. Tá bom? E é isso, se você quer saber quais são as suas dívidas kármicas, né? Quais os karmas aí que você de repente tá tendo que lidar na sua vida, quais as dívidas, quais as lições kármicas, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer para equilibrar essas lições, para quitar, para pagar esses débitos, para aprender sobre as minhas lições. Para fazer isso, se você quiser saber, você tem que fazer o seu mapa numerológico pessoal, tá bom? É um mapa aí onde a gente vai estudar pela numerologia cabalística, vai estudar o seu nome completo, a sua data de nascimento, para saber quais os karmas que você trouxe ao nascer, tá bom? Se você quiser fazer o seu mapa aí, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, gente. Se gostou, não se esquece, deixa aí o seu joinha, tá bom? Isso ajuda bastante. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os próximos vídeos, tá bom? E é isso, compartilha. Compartilha também com mais pessoas, que isso ajuda bastante aí o canal a crescer. Te vejo então no próximo vídeo. Aquele beijo. Tchau, tchau.